falar com você nessa noite sobre experimentar. O que é experimentar uma maturidade cristã? Você ficar um crente maduro. Para que você possa entender isso e experimentar isso, você precisa saber o que não é crente maduro. Então, o primeiro exemplo que eu quero te dar é de João capítulo 3. Nós vamos entrar, hoje nós vamos falar em Romanos capítulo 12, experimentando sobre essa maturidade cristã. Mas João capítulo 3, a gente encontra um mestre dos mestres, um homem chamado Nicodemos, doutor nas escrituras. Tinha tudo quanto é diploma que você imaginar de doutorado, era ele já era mestre dos maiorais. Ele chegou na última instância. E ele encontra com Jesus em João capítulo 3, de madrugada, por vergonha, por causa do cargo e da posição que ele ocupava. E ele diz: vejo que o Senhor é da parte de Deus, porque ninguém opera os sinais que o Senhor opera. E naquela conversa Jesus fala com aquele doutor das escrituras: não te importa de eu te dizer, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então, ser maduro não é ter diploma e saber toda a teologia, porque Jesus falou com ele: você tem que nascer não só da água, mas você também tem que aprender a nascer do Espírito. E um cara tão letrado, com tanto doutorado, tinha que nascer de novo. Um capítulo depois, na ironia de Deus, ele encontra com uma mulher cheia dos pecados, atolado, mas porque foi na direção do que o Senhor Jesus falou e obedeceu o que Jesus disse, ela já volta com a multidão testemunhando sobre o que Jesus estava fazendo na vida dela. Um com tanto estudo, a outra com nenhum estudo, mas voltou com a multidão. Outro sinal daquilo que não é maturidade, para você entender. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Põe na tela para nós, para a gente acompanhar esse texto. E aí nós vamos entrar em Romanos 12. Hebreus 5. Aparece ali ou só lá atrás, ou aparece nos dois? Só para me orientar. Isso. Então vamos lá junto. De sorte. Não, é Hebreus 5, 5:11. Hebreus 5, isso. Do qual muito temos a dizer, difícil de interpretação. Porquanto vós fizestes para ouvir. Passa para mim, por favor, 12. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo que ainda... o tempo que vocês estáis, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de quê? E não de... Versículo 13, por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então essa turma tem um tempão que está na igreja, tempão, já devia ser mestre. Falou assim: não são ainda, estão alimentando de leite. Aí o versículo 14 diz o quê? Mas o alimento sólido é para quem? É para os perfeitos. A palavra perfeito aí não quer dizer que é inerrante, que não erra. A palavra perfeito aí, o significado dela é que está completo, cheio, pleno, então não precisa de mais nada. Mesmo que imperfeito, mas está cheio daquele que é perfeito, do próprio Espírito de Deus. Então, os quais, em razão costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto... Então, aí está. Então, ser maduro também não é estar muito tempo na igreja. Porque tem gente que está muito tempo na igreja e está até hoje tomando uma madeira. E aí o texto aí está dizendo que aqueles que são maduros é aqueles que pela fé experimentam o que está na palavra. Entendeu? Então agora nós vamos partir para onde Deus nos colocou. Romanos capítulo 12, Paulo fala logo depois que ele trata sobre aqueles que são salvos pela graça.
Ele tratou do pecado. Romanos todo é um livro teológico. 80% das doutrinas que a gente discute e estuda para crescer estão registradas no livro de Romanos. A outra parte está registrada no livro de Hebreus e também em Gálatas e demais partes das Escrituras. Mas o conteúdo maior está aí em Romanos. Então, quando Paulo chega no capítulo 12, ele já está dizendo aquilo que cada um daqueles que dizem que creem em Cristo Jesus, eles devem proceder. Se você crê que você é pecador, que você não tem condições de salvar a si mesmo, a não ser pela graça mediante a fé do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos dá essa salvação através do seu sacrifício naquela cruz e paga pelos nossos pecados. Então, uma vez salvo por isso é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas tem o versículo 10, que diz: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo, para as boas obras, das quais de antemão Ele preparou, para que nós andássemos nelas. Isso é Efésios capítulo 2, versículo 10. Romanos 12, Paulo está dizendo qual é esse caminho. O caminho que nós que cremos em Cristo Jesus temos que trilhar. Só que quando nós entramos nesse caminho, nós entramos mais ou menos como aqueles rios ali. Quer ver? Tem um vídeo aí, põe para nós na tela, para você perceber o que acontece. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós entramos num curso de vida eterna, num leito de vida eterna. Todos nós, cada um de uma família. E o que acontece no primeiro momento? Joga na tela para nós aí. Aquilo ali, são dois rios que se encontram. Eles andam 6 quilômetros de extensão daquele jeito. Eles não se misturam. Eles são de cores diferentes, temperaturas diferentes, velocidades diferentes, sedimentação diferente. É por isso que eles não se misturam, mas estão no mesmo leito. E por 6 quilômetros eles correm desse jeito. E lá na frente, depois desses 6 quilômetros, então eles se tornam o famoso rio Amazonas, dos quais nós conhecemos. Esse é Romanos 12. Quando a gente chega em Romanos 12, nós estamos daquele jeito ali. Cada um de nós vindo de uma família diferente. E às vezes nós estamos dentro da mesma igreja e não se mistura por esses fatores, porque nós temos sedimentações diferentes. Um rio vem da Colômbia, cheio de folhas e cheio de cristais, minerais, e ele é mais escuro. O outro rio vem do Peru, e ele vem com a sedimentação vulcânica e barrosa. E então ele é aquele marronzão que você está vendo. Um rio entra no percurso a 2 km por hora. O outro entra entre 4 e 6 km por hora. Por isso não se misturam. Um entra a 22 graus. O outro entra a 26 graus. Mas eles continuam juntos. Igreja é assim. Nós como igreja nós precisamos entender que tem pessoas aqui que vêm de famílias diferentes, de lares diferentes, dores diferentes, separações diferentes. Nem aqueles que vivem em lar separado é a mesma história, são histórias diferentes e se casam. E aí vem o filho da família de lá, mas o filho da família de cá, e se torna uma só. Tudo isso aí carrega uma sedimentação, uma temperatura diferente, uma velocidade diferente. Uns já nasceram dentro dessa igreja e aí já aprenderam tudo que está aqui. Outros vêm de outras igrejas. São velocidades diferentes, amados, mas todos dentro de um mesmo corpo de Cristo. Amém? É assim que somos. Mas Romanos 12, Paulo vai falar com essa turma que está vindo, que está crendo, que realmente crê no Senhor Jesus. Ele diz: agora tem uma temperatura que a gente precisa adequar à nossa vida, que nós precisamos pensar junto em uma só direção. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso culto, que é o vosso culto. Então qual é o culto racional nosso? É um culto de sacrifício. Não é um culto que vai ser fácil. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, se eu quiser agradar a Deus. Eu estou cultuando a Deus, não é o meu pastor, não é a minha igreja, eu não estou cultuando ao meu pai, eu não estou cultuando ao senhorzinho de idade que já tem 70 anos que ele está dentro dessa igreja. Eu venho aqui para cultuar a Deus. E esse Deus tem uma temperatura, tem uma velocidade, que eu preciso andar na velocidade dele, senão não é culto racional. Nem tão racional e nem muito menos um culto aceitável a Deus. Porque nós, amados, nós somos criados para cultuar a Deus e para adorá-lo para sempre. Deus criou o homem com um objetivo só, de cultuar a Ele, de dar glórias a Ele, de louvar a Ele. Todo ser que respira, todo ser que respira louva a Deus, cultua a Deus. Se no final do dia Deus vai aceitar esse culto, como aceitou o de Abel, ou se vai rejeitar esse culto, como rejeitou o de Caim, aí já é um problema seu com Deus. Porque culto você está fazendo. Agora o culto que agrada o coração de Deus, que é agradável ao coração de Deus, ele passa por um culto sacrifício vivo, irmão. Você sabe o que é vivo e o que é morto, não sabe? Vivo é aquele que você tem emoção, aquilo que fala, que toca, você sente algo. Não é aquilo que você vem para agradar seu pai. Eu vou porque se eu não for, meu pai não dá o carro para eu sair, e o pastor está pregando, e você está no celular aqui, não está nem pensando o que é, está respondendo um ao outro. Isso é culto morto, isso não é culto vivo. Você não está ligado àquele que é. Você está ligado em tudo, menos em Deus. O culto que agrada a Deus é um culto de sacrifício vivo, naquilo que você vai na intenção de ouvir a voz de Deus. Você respira Deus. Você quer tocar naquilo que Deus quer que você toque. Você vai na expectativa, qual é a direção que Deus vai me dar essa semana, porque o que Ele falar, eu vou obedecer. Culto vivo, irmão. Nós precisamos apresentar um culto a Deus vivo, um culto santo, não é um culto de qualquer jeito. Santo é que é separado para Deus, que Deus fala em Levítico a primeira vez com o povo, mas que fecha lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, lá pelo versículo 17, entre o versículo 17 e 19, repete-se de novo: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Padrão de santidade de Deus não é o padrão do meu pastor. Não, você é santo igual o meu pastor. Não é igual o apóstolo Paulo, nunca foi. Deus leva a santidade tão sério que o padrão é Ele. Ele não deixou ninguém para ser padrão. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então um culto que agrada a Deus é um culto que as pessoas decidem se separar para Ele. Não faz de qualquer jeito. Ele não vive uma vida lá fora de um jeito, chega domingo aqui e ele está de outro jeito. Glórias e aleluias. Mas quando alguém fecha ele no carro na segunda-feira lá na rua, e ele não dá glórias e aleluias, ele dá outra coisa. Quando alguém fura a fila dele lá na terça-feira, que ele estava esperando e alguém passou na frente dele, ele não dá glórias e aleluia. Mas no domingão ele está aqui dando glórias e aleluia. Isso não é culto santo, irmão. Isso é culto misturado. Culto santo é quando a gente entende, para Deus, eu estou saindo hoje, eu não sei quantos que eu vou encontrar. Não tem uns enviados de Satanás que vai estar lá para me atrapalhar, tentando fazer eu não honrar o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, eu tenho coisa melhor para dar. Eu tenho coisa melhor para dar. Porque a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá daquilo que a gente encheu durante o dia ou durante a semana. Quando você vai andando, alguém pede você para levar um copo de água,
E aí você enche até na tampa. E você esbarra na pessoa, o que vai transbordar nela? O que vai cair na roupa dela? Vai cair o quê? Porque o copo estava cheio de água. Ô pastor, mas isso é lógico. Pois é. Quando alguém pisa no seu dedão, você vai transbordar daquilo que está cheio. Daquilo que você encheu. É simples. A fé vem pelo ouvir, inclusive de coisa ruim. A gente se enche daquilo que a gente ouve. Por isso que quando Paulo vai falar sobre cura de ansiedade, ele fala no versículo 8 de Filipenses 4, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro. Aí ele fala, se algum louvor há, e se alguma virtude existe, seja isso que ocupe, que transborde o vosso coração. Porque se transbordar isso, tudo que é louvor a Deus, você vai ficar menos ansioso. A cura da ansiedade e das lutas da vida está naquilo que a gente enche e transborda. E Deus já fala, nós precisamos andar nessa linha, vivo, mas santo. Nós temos que transbordar de santidade, irmãos. Nós estamos chegando nos últimos segundos dos últimos segundos. Já passou da última hora. A última hora foi registrada na primeira carta de João aí, quando João fala, essa é a última hora. Já passou 2000 anos da última hora. Nós estamos nos milésimos de segundo para fechar a conta. E nós precisamos transbordar de um culto vivo, de um culto santo, de um culto que é agradável a Deus. Não é a mim, não é a você, não é o outro que entrou. Nós não perguntamos, Senhor, o culto que eu fiz hoje agradou o Senhor? Essa é uma medida de maturidade. Sem essa medida, irmãos, não tem como a gente dar um passo mais na frente. A gente vai ficar bebendo leite todo dia. Nós precisamos aprender, primeiro, a apresentar um culto a Deus. Amém? Então, primeira coisa, apresenta um culto a Deus. Fala aí, apresentar um culto a Deus. Segundo, converter, não nos conformar, ser inconformado com este século. Em outras palavras, não fazer o que todo mundo faz. Eu não vou nas festinhas porque todo mundo vai. Eu não vou chapar todas porque todo mundo chapa. Eu não vou ter um namoro ceguinho de Jericó, namorando em braille, na esfregação e na passação de mão, porque todo mundo faz. Porque eu tenho uma medida diferente. E a minha medida é a de Deus. A minha medida é, Ele me deu a virgindade para dar de presente para uma só pessoa. É um presente tão singular e que não tem dinheiro que compra ele de volta, que só se dá uma só vez. Nunca mais. Que bom seria se guardasse para aquele que vai aguentar a senhora. Para aquele que vai aguentar essa cruz que é o Senhor. Nós não somos perfeitos, irmãos. É Deus em nós que melhora as coisas. Nós precisamos voltar a pregar as Escrituras. Não, desse jeito, do jeito que está o mundo, como que vai ficar a juventude, as escolas? Ô irmãos, o pessoal sempre teve na Babilônia, como Daniel, Sadraque e Abidnego, que é uma escola pior do que a escola da Babilônia, mas eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei dentro da Babilônia, e Deus honrou eles lá, escreveu a história deles lá. A história de Deus está escrita lá por aqueles jovens e adolescentes, porque eles decidiram firmemente não se contaminar com a Babilônia, irmãos. Hoje que é fichinha porque que tinha lá na Babilônia. Não é o ambiente que faz a pessoa não, irmão. É a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar, porque aonde a luz de Deus, aonde a gente chega com a luz do Senhor, porque Deus deu uma ordem, Ele falou o que a gente é. Vós sois, Ele não falou o que será. Vós sois a luz deste mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aonde nós chegamos, irmão, a treva tem que sair. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, o ambiente tem que mudar onde você chega no nome de Jesus. Você anda com aquele que é, que era e que será para sempre.
o que ontem e hoje é o mesmo, e que o será para sempre. Hebreus 13:8. Jesus é o ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre, e é com Ele que eu ando. Nós temos que ser santos porque o Senhor é santo. Não podemos conformar com este século. Mas todo mundo faz assim, pastor. Já é cultura aqui da cidade. É cultura da cidade, mas não é cultura do povo de Deus, irmão. Acorda. Você está se moldando às coisas desse mundo e o noivo está na porta. Você vai ficar para trás. Você está deixando o mundo te moldar. Você tinha que andar na direção do Espírito e não do mundo. Não adianta entender lei se você não anda nos passos do Espírito. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu, não. Está escrito. Ele falou com Nicodemos, lá o doutor da lei, João 3:8. Ele deu a chave para ele. Como é que é esse negócio? Além de saber de teologia, como é que é esse negócio de nascer de novo? O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito não manda na sua vida. Ele obedece o que o Espírito Santo de Deus fala. Ele perde a sua agenda, porque aí nós andamos na agenda do Espírito Santo. Ele agora não vai fazer a melhor venda. Ele vai curar o coração daquele que ele está vendendo. Porque melhor do que vender é restaurar almas. No dia que você entender que seu ministério de vendas, Deus está colocando gente com coração ferido, gente que tem dinheiro que não acaba mais, mas tem um buraco na alma, e você sabe como preencher esse buraco, a vida desse povo vai mudar, irmãos. Falei isso com minha esposa quando a gente morava aqui. Ela vendia semijóias. Eu falei, não venda semijóias para ganhar dinheiro. Leva isso como ministério na sua vida. Vai ter dia que você vai fazer uma venda só, porque a mulher vai começar a chorar ali. Ali é a agenda do Espírito com você. Fica ali. E Deus faz o mais. Durante quase 2 anos seguidos, ela ganhou muito mais do que eu. Mas ela andava na agenda do Espírito. Tinha mulheres que compravam todo mês só para ter o direito de ter ela ali durante 2, 3 horas dentro da sua casa, tomando um café, chorando e orando junto. Nossa vida é um ministério, irmãos. A gente não pode fazer o que todo mundo faz. Nós temos que dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um Deus te abençoe. Se a pessoa começar a chorar, posso orar por você, para a sua agenda, ora. Eu tenho medo, pastor. Irmão, isso é normal, porque o que pode acontecer ali, naquele momento, é sobrenatural. Ora, deixa Deus fazer o resto. Deus faz o resto. Deus só quer que a gente ande na linha da obediência dEle. Só isso, pratica o que Ele pediu para você praticar. Vivam a vida de sacrifício vivo, santo e agradável. Não se conforme com esse mundo, mas transforme pela palavra. Está na palavra? Não pode mentir? Para de mentir. Está na palavra. Não pode ter mais do que uma mulher, filho. E se você quer ser crente, você tem que casar para sair dessa vida de abrasamento. Então é ela e acabou. Nós temos que viver a vida da palavra, irmãos. Não é o que todo mundo vive aí fora, não. Jesus está às portas. E nós temos uma direção. No nome de Jesus. Amém? Primeiro, apresenteis o vosso corpo a Deus. Segundo, não vos conformeis com este século. E somente assim que você vai conseguir andar pela renovação da mente. Porque se você não der esses 2 primeiros passos, sua mente não se renova. Porque o Espírito de Deus fala, mas o barulho do mundo é muito maior, você não consegue escutar. Se você continuar misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo, se você continuar misturando aquilo que toca o coração de Deus com aquilo que toca só o seu coração, com as paixões dessa vida, irmão, você vai continuar sendo esse crente aí, de Hebreus.
Tem tanto tempo que está na igreja, tanto tempo, tinha tanta coisa que precisava falar, coisa que é difícil demais entender, mas toma uma madeira. Porque não busca a Deus como deveria buscar. A palavra de Deus fala que se a gente realmente buscar a Deus como Ele quer que a gente busque, Ele vai revelar aos seus coisas inacessíveis que não conhece. Ele prometeu isso para Jeremias, mas deixou a promessa na palavra soprada pelo Espírito. Qualquer um que quiser andar nesse caminho que Deus deu a dica para Jeremias, ele vai conhecer coisas inacessíveis. Porque Deus é o dono desse acesso, e Ele dá para quem Ele quiser, e Ele já disse que Ele vai dar para quem Ele quer, para quem o busca de fato e de verdade, para quem o busca de todo o coração. Mas para isso a gente tem que se apresentar a Ele, não se conformar com esse século, e a gente precisa aprender a ser renovado pela mente do Espírito. Qual é a mente do Espírito? É a palavra, irmãos. Quanto mais a gente lê da palavra e volta na palavra, de dia e de noite, meditar nela de dia e de noite, nós vamos ter sucesso naquilo que a gente fizer. Josué 1:8, e Salmo 1, versículo 2, que fala do homem bem-aventurado, que é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. A mente dele está renovando no Espírito, porque ele não só lê a palavra, e não só cita versículos de cor. Aquela palavra é verdade na vida dele. Ele conheceu a verdade. E qual é o ponto que eu sei, pastor? Que esses versículos entraram na minha alma. Salmo 39, versículo 3. Coloca na tela para nós, por favor. Salmo 39, 3. Esquentou-se. Vamos lá, gente? Coração dentro de mim. Enquanto se acendeu um fogo. Então, só até aí tá bom. Essa é a medida da meditação, de trazer a palavra. Não é só ler para dizer que li a Bíblia 40 vezes. Um ano, todo ano eu leio a Bíblia. E daí? Não, eu estou lendo a Bíblia até ela esquentar meu coração. Aí muda. Os meninos do caminho de Emaús só saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém porque a palavra de Deus ardeu no coração deles. Quando Jesus parte o pão e os olhos abrem, as escamas caem, eles falam, é o nosso Senhor, e Jesus some, e eles voltam para Jerusalém agora, comentando um com o outro, falam assim, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele explanava as Escrituras. Ardeu, irmão. Essa é a chave. É meditar até pegar fogo no coração. Porque quando pega, como eu vou saber que pegou fogo no meu coração? Pastor, aquele versículo ali, primeiro, você não vai esquecer dele nunca mais. Segundo, você vai fazer exatamente o que está ali. Você não vai mais só ler, ouvir pastor pregar e fazer sua vida do mesmo jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você tem um propósito. O propósito é o que Deus deixou escrito. Você vai viver coisas que ninguém viveu. Buscar a Deus de todo o coração. Porque quando a gente busca a Deus de todo o coração, a gente acha, porque Ele se deixa se achar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, nem menos nem mais. Tem uma linha. E essa é a linha. Quando a gente anda assim, depois ele vai falar sobre os dons e os devidos modos de usar esses dons. Ele só dá um pouquinho, ele não fala todos os dons aí, ele cita alguns dons, mas ele fala, quem tem dom, irmão, não é para exibição não. Quem tem dom é para edificação. Se o dom que eu tenho, eu está me tornando mais exibido do que edificando pessoas, eu estou com o dom de Deus, mas movendo do jeito errado. Não para dizer que eu sou mais santo. E salvou quem? Quantos que acrescentou na igreja depois que você começou a usar o dom que Deus te deu? Que influência é essa? Não, eu passei pelas águas aqui na Moriá, já tem uns 20 anos.
E depois que você passou pelas águas, essas águas moveu você e mais quem atrás de você até aqui? Porque quando Jesus chamou os discípulos e falou: quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem porém não crê, já está condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. E depois ele fala assim: ensinai tudo o que eu vos ensinei aos outros. Você está ensinando a quem? Quem é seu discípulo hoje? Os dons que Deus nos deu, a generosidade que Deus nos deu, está movendo quem vir atrás de Deus. O que você tem feito, pastor? Mas é porque aqui na igreja, assim, eles não explicaram o que é assim, discipulado. Então eu vou te explicar que você nunca mais vai esquecer. É muito bom a gente ter conhecimento teológico, maravilhoso. Você pode, mas discipulado não é isso não. É muito bom ter diploma, ser pastor, teólogo, mas isso não é discipulado. É muito bom fazer os estudos para abrir a mente, adquirir conhecimento, mas também não vai te ajudar no discipulado. Porque discipulado, irmão, é discipulado. Entendeu o que é discipulado agora? Fala para o outro aí: discipulado é discipulado. Aprendeu a discipular? Por que os discipulados não estão funcionando hoje? Porque a gente fica esperando o pastor chegar no domingo. Vão lá para você ouvir meu pastor. Vai ter um pastor carequinha, gordinho lá, e fala muito. Mas ele é gente boa. Ele vai citando, você vai aprender o que é de Deus. Isso não é discipulado não, irmãos. Discipulado é discipulado. Os melhores sermões de Jesus foram pregados na mesa, não para as multidões. Pode conferir na Bíblia. Aliás, teve um sermão que todo mundo estava vindo, falou assim: vai lá porque o homem cura. Chega lá e multiplica, a gente não passa fome, ele multiplica os lanches, a gente come até fartar. E quem está com uma doença ainda sai curado. Vão lá ouvir, e saiu todo mundo da Judéia, da Samaria, de tudo, e multidão. Aí o dia ele chegou lá, eu acho engraçado demais nesse sermão, que ele chegou e falou assim: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Ele semeou um bocado, caiu na beirada do caminho, o passarinho comeu. Semeou mais um bocado, caiu entre os espinhos, até que cresceu, mas os espinhos cresceram juntos, sufocou, matou. Semeou mais um bocado, caiu na rocha, o sol bateu, não aguentou, murchou. E ele semeou num lado que frutificou a 30, 60, 100 por um. Aí virou as costas e saiu. Acabou o sermão. Aí os discípulos lá dentro falaram assim: Senhor, nós não entendemos não. Ele falou assim: não, eu preguei lá fora para eles não entenderem, mas para vocês é dado conhecer. Na mesa. Sabe por que o seu filho não está entendendo o que você está falando de Jesus com ele? Porque você não está na mesa com ele, filho. Você para todo mundo, mas não para os seus filhos. Qual foi o último dia que você parou com seu filho para assistir um cinema com ele? Qual foi o último dia que você foi lá na escola do seu menino, mandou ele tirar da aula e levou ele para um shopping para dar um sorvete, comer um negócio, para ele matar a aula junto com você? Esse pastor está meio doidão. Os meninos estão vibrando aqui na frente. Eu estou sentindo eles falando assim: fala, Jesus, fala. Tem coisas que marcam a alma dos nossos filhos e são coisas fora da caixa. Não é fazer o que todo mundo faz. Jesus tinha um tempo de mesa com os discípulos. Tanto quando ele aparece depois de ressurreto e eles estão com medo, a primeira vez ele fala assim: tem alguma coisa de comer aí? Sou eu, calma, não é fantasma não. Aí deram um favo de mel, um pedaço de peixe, ele comeu. Na segunda vez que ele apareceu, agora está na beirada do lago lá, pescando. Pedro fugiu. E ele falou: joga do lado de lá que vocês vão pegar, eu acho. Que ele jogou, os peixes veio ao Senhor. Quando chegou, ele estava assando uns pedaços de peixe lá, comeu com eles. Na mesa. Tu me amas, Pedro? Olho no olho. Nós temos que parar mais com os nossos filhos, amados. Nós temos que parar mais com os nossos pais. Nós temos que parar mais com aqueles que têm algo de Deus para nos ensinar.
Ô pastor, eu queria marcar um café. O pastor aqui, ele faz tudo. Ele é médico, é pastor, ele prega, ele visita. Mas se você fala assim, pastor, pode ser até o ano que vem, lá para julho, marca na agenda, assim, um café. Mas leva umas perguntas assim, inteligentes, irmão. Sobre Deus, sua experiência com Deus. Porque a mesa é o lugar de conhecimento que passa essas coisas. Quando a gente tem os dons e usa para edificação, é isso que Paulo vai falar aí do 9 para frente. Ele vai falar assim: o amor seja sem hipocrisia. Ame por amar, não ame por esperar o outro te amar. Decida amar alguém, despeja amor sobre ele. Amor sem hipocrisia, é um amor sem troca, é uma escolha, é o que Deus fez com a gente. Com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Jeremias 31, 3. Decide amar e despeja. Quando nós somos maduros, nós fazemos isso. A gente não ama porque o outro fez algo pela gente, porque a gente decidiu, olhou para a alma e teve compaixão dessa alma e o amor. É assim que mãe faz com o filho, mesmo quando o filho é ingrato. Despeja amor, detestai o mal, apegando ao bem. Quem é maduro, irmão, ele detesta o mal. A pessoa faz mal com ele, ele devolve o bem. Quando bate na face, ele não dá a outra face, ele vira a face. Ele fala assim, dá a outra face. Ali, o dá a outra face no grego ali é vira as costas. E sai. Não revida. Não vale a pena. A pessoa não entendeu o que é Deus. Ela despejou algo que ela tinha, porque ela só buscou, ela busca ira, ela busca ser o primeiro, e aí para ser o primeiro tem que matar o segundo, o terceiro, para ninguém passar na frente dele. Ele vive numa vida de competição. Quando a gente não vive numa vida de competição, quando a gente vive uma vida de amor, irmão, a gente sofre menos, a gente vive mais, a temperatura vai chegando na temperatura de Deus. Essa é a temperatura de Deus. Não é o que você acha e o que você está vivendo. É o que Deus está dizendo para nós. No zelo, não sejais remissos. Sede, versículo 11 de Romanos 12. Sede fervorosos de espírito. Irmão, eu nunca vi uma água fervendo sem borbulhar. Você já viu? Sede o quê? Fervorosos? Como que a gente vai ferver do Espírito? Falando em língua, sapateando. Isso é dom. Isso não é ferver, isso é dom. O dom manifesta na presença do Espírito. O que é ferver do Espírito? Tem uma igreja que ferveu do Espírito. E está registrado lá em Atos 2, do 42 ao 47. Lê lá, aquilo lá é ferver do Espírito. Eles começam a distribuir os dons, os bens, à medida que os outros têm necessidade. Eles vão na casa uns dos outros, não ficam esperando o pastor pedir para ir. Eles vão para a reunião de oração. Eles perseveram na doutrina da palavra, eles perseveram na oração, eles perseveram na comunhão, eles têm prazer em ir na casa um do outro, tomar um cafezinho, de estar junto, de célula, sem precisar ficar falando disso. Eles estão fervendo para Deus. Isso é maturidade espiritual. Não precisa ficar ninguém aqui, vão trazer um pastor que fala sobre isso, porque a igreja está precisando, não precisa. Porque eles já estão maduros espiritualmente, eles estão fervendo, eles querem mais de Deus, eles querem experiência nova para o próximo ano, projetando 2024. Eu falei, Deus, hoje eu comecei minha oração para o ano que vem. Eu vi ali e deu start. Só que minha oração é perigosa, então não faz ela não. Eu faço, mas você não faz não. Porque eu começo a orar assim: Deus, se eu não for melhor o ano que vem do que esse ano, eu já estou pronto para ir embora, o Senhor pode me levar. Se eu não for melhor o ano que vem,
Eu não tenho razão de existir. Vou ficar 10 anos vivendo a mesma meleca, a mesma coisa, do mesmo jeito, se eu não melhorar nada, Deus. Não, o Senhor pode me levar. Não deixa eu ficar aqui não. Eu estou pronto para partir. O ano que vem está aí, irmãos. Eu tenho que ser melhor do que esse ano. Eu tenho que perdoar mais. Eu tenho que pedir mais perdão se eu machucar. Eu tenho que andar a segunda milha. Porque eu estou vivendo para Deus, não estou vivendo para as pessoas. Eu tenho que chegar no mínimo o que Deus falou que cada um de nós devia chegar quando Ele conta uma parábola. Naquele dia eu desisti de ser youtuber, eu desisti de sair do Facebook, só tenho o Instagram. Eu decidi de um monte, porque eu vi lá, falou assim, qual é o servo? Que depois que o Senhor mandar ele fazer tudo, e ele fizer tudo, ele não passou de um servo inútil. Porque só fez o que o seu Senhor pediu. E aí eu estou vendo a palavra aqui, estou vendo tudo que Deus me pediu na palavra. E eu comecei a chorar no meu quarto. O Espírito de Deus me pegou lá. E eu comecei a pedir perdão. Eu falei, Deus, eu não estou conseguindo fazer nem o que a Bíblia diz para eu fazer. Será que eu vou conseguir pelo menos a plaquinha no céu de servo inútil? Porque o servo inútil deu conta de fazer tudo que o Senhor pediu. Não queira placa de YouTube não, meu filho. Tem muita gente aí no YouTube fazendo um monte de vídeo para querer ser parecido, que você possa ser reconhecido nos céus. E que o inferno possa tremer quando você chegar, porque você vai estar cheio de Deus no nome de Jesus. Amém? Maturidade, irmãos. Nós temos que ferver por Espírito. A gente passa horas na frente de cursinho para passar em faculdade, mas não passa nem 30 minutos na frente da palavra para ser um melhor homem de Deus, uma melhor mulher de Deus. Nós precisamos amadurecer. Porque as batalhas que estão vindo aí, se a gente não tiver maduro espiritualmente, nós não vamos aguentar. Não vão. E as tempestades estão vindo. E somente aqueles que estão ouvindo a palavra e andando em obediência, é que a casa vai ficar de pé. É agora que vai se revelar quem dentro da igreja está obedecendo realmente a Deus e aqueles que não estão. Porque os que ouvem a palavra e não praticam, será comparado ao homem que edificou sua casa na areia. E vindo a tempestade, grande vai ser a ruína dessa casa. Nós precisamos voltar ao que está escrito. Fervoroso do Espírito, perseverante na oração, servindo ao Senhor no Espírito. Regozijar é na esperança. Que esperança? A esperança em Cristo Jesus, da segunda volta dele, não é para essa vida. Quando a gente ora e alguém não é curado de câncer, Deus leva, a pessoa fica com raiva de Deus, com ódio. Também não vou mais na igreja, também não dou mais dízimo, também não vou. Irmãos, a Bíblia fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós vamos tomar mais remédio que todo mundo lá fora. De infelicidade, de depressão, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida em Cristo. Isso é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, está escrito lá. Nós precisamos acordar no nome de Jesus. A nossa esperança é a mesma esperança que curou o coração de Jó, quando ele viu os 10 filhos no caixão, tudo num dia só. No mesmo dia ele perdeu todo o dinheiro que estava no banco e todo o gado que estava no pasto. O que gerou esperança nesse homem? Depois ele ainda adoeceu de pereba. E por que ele manteve firme até o final? Porque ele viu que homem nenhum consegue enxergar. Ele viu o dia que o Redentor estava sentado no trono e que ele estava lá e vindo. Isso onde está registrado isso, pastor? Anota aí para você não esquecer. Jó capítulo 19, a partir do versículo 23. Começa lá. E ele vai falar. Fala, e o meu Redentor vive e eu estarei lá. Eu serei ressurreto com essas próprias peles. Eu verei com os meus próprios olhos a Deus. Esse é o dia que nos aguarda. A nossa esperança é esse dia. O resto, irmão, vem o que vier, nós temos que ficar firmes no Senhor, fervorosos de espírito, no nome de Jesus, perseverantes na oração.
Amém? Essa é a maturidade. Se Deus curar, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não curar, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo um monte de crente adoecendo. Porque Deus não quis me dar fulano de namorar. Não sabe nem o que pediu. E para de adorar a Deus por causa de um namoro. Eu lembro até hoje, quando eu fui orar com um irmão de oração, um presbítero da nossa igreja, tinha terminado o namoro, estava já querendo ir para o seminário. E eu falei com ele, estava doendo demais, ele falou, ora por mim. Ele falou, oro. Aí ele foi orar e falou, Deus, ele está pedindo fulano de tal para o Senhor, Deus. Se ela é do Senhor, eu falava, amém, aleluia. É sim, Senhor. Dê ela, Senhor. Traz ela de volta. Falei, amém, Jesus. Agora, se o Senhor não tem ela para ele, tem algo melhor. Falei, não, Deus, essa aí já está boa. Deus, esquece o que ele está pedindo e dá o que o Senhor tem. Eu falei, não precisa não, Deus. Ainda bem que Deus ouviu a oração dele, não ouviu a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não ganhei só uma mulher cheia do Espírito Santo e linda. Eu ganhei uma família inteira que ora. Jesus. Nós estamos precisando orar mais, gente, confiar no Senhor. Amém? Mas nós temos que entrar nessa medida aqui, ó. Nós precisamos aprender, irmãos, a regozijar no Senhor. Nós precisamos aprender a ser paciente nas tribulações. Vai passar. Qualquer e toda tribulação que vier vai doer muito, mas irmão, vai passar. Tempestade, ela não fica a vida toda, ela passa. Ela faz um buraco, mas ela passa. Mas aqueles que permanecem no Senhor ficam firmes. E o Senhor é conosco até na tempestade. Amém? Firma no Senhor. Olhe os seus olhos para o Senhor, seja maduro. Nós não podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente não andar na maturidade. Nós precisamos aprender a alegrar com os que se alegram, porque chorar com os que choram, todo mundo chora. Eu contei aqui da minha sobrinha, alguns aqui já ficaram emocionados. Se eu falasse mais um pouco, começasse a chorar, eu ia ver um monte de gente chorando. Agora, se eu chegasse aqui e falasse assim, nós, gente, quero contar uma benção para vocês, que acabou de acontecer ali na porta da igreja. Eu estava chegando, e aí um irmãozinho viu o meu carro e falou, pastor, o senhor precisa andar no carro melhor. Você acredita que deu a chave do carro dele, o documento, e eu estou aí, o carro novo lá do BYD, elétrico, 100%, ganhei. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que não ia ficar alegre, não. Aí chega um irmãozinho aqui, tem um mês que está aqui. Ele vai e põe um bilhete dele lá no supermercado, está sorteando o carro. Você pôs 1 milhão de bilhetes, não ganhou nem uma pilha. Ele vai e ganha o carro. Aí você não se alegra com o irmão, porque não foi você. Ô irmão, nós temos que amadurecer no nome de Jesus, amém? Aprender a se alegrar com os que se alegram. A abençoar, a ter prazer na vida do irmão. Nós temos que parar com isso, irmão. Principalmente a turma, aqui eu não sei como é que é, mas lá na minha igreja eu já identifiquei. Que tem uma turma que conta dinheiro, que quando cai um dízimo maior lá, eles ficam falando, ficam com raiva. Falei, meu irmão, o que é isso? Ora para você dar um dízimo maior também no nome de Jesus, amém? Ficar com inveja do dízimo do outro. Eu oro para Deus abençoar alguém na minha igreja, para um dia eu ter a alegria de ver que um irmão colocou R$1 milhão de dízimo ali, ó. A glória de Deus, porque eu sei que ele ganhou 10 e resolveu devolver um de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não falou amém, você perdeu a bênção aí. Podia nem ser você. Falei, esse aí eu quero, Deus. Me dá essa fidelidade que um dia eu quero ter a alegria, o prazer de colocar 1 milhão ali. Nome de Jesus. Hoje você não tem nada, mas o seu Deus continua sendo o Deus do ouro e da prata. Ageu 2, versículo 8. A mim pertence o ouro e a prata, diz o Senhor. Eu a dou a quem eu quiser.
Você pode ser o que quiser de amanhã. Ele pode querer. Para quê? Para a glória dele, não é para você ficar esbanjando, não. Para glorificar o nome dele. Amém? Vamos continuar andando nisso aí. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas duas coisas essenciais nesse texto para a gente andar na maturidade, experimentar a maturidade de Deus. O que depender de mim, repete comigo, o que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Isso é o desviar do mal. Isso é um sinal claro que amadureceu. Quando eu não quero mais competir com ninguém. A pessoa vem querendo testar. Não, você pode ser o primeiro, irmão. Vai na paz, desvia. Deixa ele passar. O que nós vamos ganhar? Irmãos, eu estou com 27 anos de ministério como pastor. Eu converti nos meus 19 anos. Eu fui para o seminário. E agora, depois do seminário, tem 27 anos como pastor. O que eu já fiz de casamento, de aniversário, mas o que eu já fiz de velório, principalmente do Covid para cá, e, gente, é muito velório. E eu nunca vi um caixão com gaveta. Nunca vi. Nunca vi. Do pobre de Marredeci ao rico de Marredeci. Não tem caixão, não tem gaveta. Tudo que a gente ajunta fica aqui. Tudo. E o que é pior, se você está juntando para os seus filhos, ora bastante, ora em jejum a partir de hoje. Porque quando a gente morre, geralmente, eu só conheço a família de Jó que deu certo. Porque os filhos foram primeiro, mas ele teve depois mais 10 filhos. E ele repartiu com os outros 10 filhos. E não deu confusão. Porque todo mundo que junta muito e deixa para os filhos, fala assim, eu vou deixar meus filhos bem. Você não sabe o que vai acontecer. Você deixou seus filhos muito mal, porque você não sabe quem vai casar com eles. E vai começar a brigar por causa de um negócio que eles não vão levar no caixão. Não vão levar. Igual você não vai levar. Então nós precisamos aprender, irmãos, a celebrar a vida que Deus nos deu aqui. Amém? O dinheiro que Deus nos dá não é para maldição, não. É para celebração, para fidelidade ao Senhor, mas para ser bênção na vida dos irmãos, da família. Você tem dinheiro, seus filhos estão vivos, gasta hoje com eles, senta, celebra, irmãos, viaja junto. Um dia eles não vão estar mais aí com você. Você vai querer, não, eu vou pagar, não posso, pai, porque hoje eu sou pastor, estou em Valadares pregando, não dá. Passou, perdeu o time. Irmão, em nome de Jesus, você que está aqui e tem dinheiro, celebre sua vida com sua família agora. Amém? Estou falando isso, está vindo uma história na minha cabeça aqui, porque eu preguei para um irmão lá na minha igreja, milionário, Geraldinho. Os 3 últimos meses da vida dele, toda terça-feira ele andava comigo. Pastor, eu quero crescer. Eu falei, anda comigo, senhor. Você está andando com gente que não presta na rua? Fazendo negócio só com gente que não presta. Falei, anda comigo, moço. Nós vamos falar de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Toda terça-feira ele me pegava, a gente ia na congregação, 1 hora de carro, indo, 1 hora voltando, e nós, Bíblia, Deus, oração e tudo. E eu falei com ele, Geraldinho, presta atenção, o que você tem, você não dá conta de gastar hoje, filho. Olha seus filhos. Gasta com eles, viaja com eles, programa umas viagens para criar memória, para ficar registrado. Moço, o tempo passa rápido. Cara, você vai morrer, o caixão não tem gaveta, igual eu falei com vocês aqui. E esse dinheiro vai ficar, se essa mulher sua não orar muito, vai encostar um homem aí desperdiçado, que não vale nada, e vai gastar esse dinheiro todo que você juntou. 3 meses depois, Geraldinho bateu com um jovem que estava sem capacete. Ele estava com capacete só encostado assim, porque ele só andava devagarzinho, mas ele não contava que o jovem que vinha na direção contrária ia andar destrambelhado. Ele estava de bis, o menino também de bis, um acidente bobo, o capacete saiu, bateu a cabeça, traumatismo. Quando eu visitei ele a primeira vez, ele estava consciente, mas não conseguia falar, só ouvir e me ver, mas não falava e nem mexia. Na hora que eu entrei no quarto, que eu olhei dentro do olho dele, as lágrimas desceram. E eu fiquei olhando para ele. Eu falei, fica firme, irmão. Agora é outra história. Os milhões que ele tinha na conta, não deu conta de trazer a saúde de volta. 1 ano depois, Geraldinho partiu.
mais de 3 milhões na conta. Fora os imóveis e tudo mais. Irmãos, nós temos hoje, amém? Come a melhor pizza hoje, come o melhor sushi hoje, saboreia hoje, saboreia esse dia de hoje, dá um abraço bem apertado no seu filho hoje, pede perdão para ele hoje, fala eu te amo hoje, amém? É a melhor coisa que tem. O que depender de nós, tem de paz, liga e pede perdão, ou libera perdão, fica livre desse mal no nome de Jesus, e deixa que Deus vai cuidar do resto. O texto termina dizendo aí: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não vingue de ninguém. Se alguém fez um mal para você, desvia dele. Eu sei o que eu estou falando. Eu não sei como é que é ser pastor na Batista, mas ser pastor na Presbiteriana é um desafio muito grande. Muito grande. Nesses 27 anos, eu já passei por 11 igrejas. Eu já fui muito machucado. Mas muito. Mas eu decidi perdoar. Porque quero andar com Deus. Os que me pediram perdão e os que não me pediram perdão. Deus abençoe eles, no nome de Jesus. Não quero mal, gente. Não quero mal. Eu quero só o bem. O resto é com Deus. Amém? Eu preciso viver a vida que Deus tem para mim. E eu perco esse momento com Deus, de intimidade e maturidade, quando eu fico agarrado nas pessoas que me machucou para trás. Então hoje é um dia de mudança na sua vida. Você vai ser maduro espiritualmente no nome de Jesus. Amém? Romanos 12. A temperatura que Deus quer do nosso rio é essa. A velocidade que Ele quer é essa. Romanos 12. Se a gente diz que tem Cristo Jesus, nós temos que andar desse jeito. E aí essa igreja vai ser mais curada, vai crescer mais. Nós vamos aumentar mais o número. Por quê? Nós vamos discipular. Porque discipulado é discipulado. Você tem um ano inteiro que você anda do lado das pessoas. O que você derramar sobre elas, o que está reagindo no coração delas? Mas eu não consigo. Então você está vazio. Enche mais. Enche mais. Enche mais. Aumenta os louvores em casa. Joga essas músicas ruins fora aí, que não está te evangelizando, não está enchendo seu coração, não está mudando nada no seu coração. Põe umas músicas que vai encher sua alma. Não, mas tem umas músicas crentes que é ruim, pastor. Eu concordo com você. Por isso que elas não estão na minha playlist. Eu não escuto elas, porque elas são ruins mesmo. Tem umas músicas de crente aí que, misericórdia, não me abençoa. Então eu não escuto. Agora falar que tem muita música boa sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, vocês não sabem quem foi que fez a música, não. Porque a música não foi criada pelo homem. A única coisa na terra que não foi criada pelo homem. Deus deu a inteligência para o homem de criar um monte de coisa, mas a música não. Ela já existia nos céus e os anjos já cantavam e as estrelas já cantam. Música é algo espiritual e é de muita valia para Deus. Deus criou para adorar a Ele. Por isso que Ele fala assim: se algum louvor há e se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso coração. A gente devia parar para pensar mais sobre isso. É o que eu faço, já tem mais de 15 anos na minha casa. A gente acorda com música, levanta com música, a gente trabalha com música, a gente almoça com música, a gente viaja com música, eu durmo com música. O ano passado, no meu Spotify, deu 173 mil e lá vai borrachada minutos de música. Só de adoração. O que aconteceu lá em casa? Eu vi que as brigas distanciaram. Aquilo que acontecia durante a semana, agora de vez em quando, num mês. Eu percebi que quando briga, a gente resolve assim, ó, mais rápido. Porque o Espírito Santo tem tudo desobstruído para chegar e falar: você pecou, pede perdão. Fala: me perdoa. Te perdoo. E a gente já volta naquela harmonia. Por quê?
Porque a gente está cheio daquilo que a gente acredita. A gente anda por fé. E a fé vem pelo ouvir. Então aprenda a escutar coisas boas. Sua casa vai mudar. Eu quero fazer o apelo nessa hora. Você ouviu essa palavra e fez muito sentido para a sua vida. Falar, pastor, eu quero mudar isso na minha casa. Não é o outro, é você. Tem que partir de você. Sabe como que mudou a minha casa a respeito de murmuração? Partiu de mim. Quando eu ainda nem era casado, eu morava na casa dos meus pais. E eu chamei meu pai, que era diácono da igreja. Falei, pai, eu queria falar um negócio com o senhor. Li o texto lá de Moisés, quando Deus decidiu dar 1 ano de deserto para cada dia de murmuração que o povo murmurou contra Deus. E eles tinham murmurado 40 dias. E aí eles ficaram 40 anos de deserto. Eu li esse texto e falei, se Deus fosse responder o Senhor como respondeu o povo de Israel, quantos anos o Senhor ia ficar no deserto, pai? O Senhor murmura demais. O Senhor calçou o sapato do Senhor, o primeiro sapato aos 18 anos de idade. Nem dinheiro o Senhor tinha. Hoje o Senhor tem 2 apartamentos, os 3 filhos formados na faculdade. O Senhor ama Jesus. O Senhor é milionário. Faz isso não. Vamos transformar nossa casa em gratidão, porque é ordem de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com todos os homens, independente se crê nele ou não. A chave da gratidão move os céus, agrada o coração de Deus. Naquele dia meu pai parou de murmurar, diminuiu bastante. E nós fomos mudando. A nossa casa, a gente agradece a Deus por tudo, até pelas lutas, pelas enfermidades. Porque Deus falou que a gente tem que agradecer. Se não começar em um, não muda. Hoje, por causa daquele tempo que eu tive com meu pai e a gente junto, mais de 70% da nossa família hoje está dentro da casa de Deus e adora a Deus. Até aquele dia era meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs, e mesmo assim os crentes, hoje a gente conversa as coisas de Deus chorando, querendo mais, porque um decidiu mudar, todos mudaram. Amém? Nós temos algo melhor para dar, irmãos, já está aí, ó. O reino de Deus já é chegado em vós, mas nós temos que botar isso para fora. Depende de mim, depende de você. Você entendeu isso? Fala, Deus, eu quero ser essa pessoa. Você não fica de pé porque o outro vai ficar, não. Fica de pé e põe a mão no coração. Fala, Deus é comigo. O que depender de mim, minha família vai ser melhor, meu casamento vai ser melhor, meus filhos vão ser melhor, minha igreja vai ser melhor. Vai partir de mim, Deus. Hoje eu tenho pouco ou não tenho nada, mas eu entendi o que o teu Santo Espírito falou nessa noite. Eu quero ser um crente maduro, eu quero experimentar essa maturidade espiritual. Eu quero mover no Senhor. Me ajuda, Deus. Tira a infantilidade da minha alma, descortina as escamas dos meus olhos. Me faz um crente que transborda do Senhor no trânsito, na estrada, no casamento, no comércio, no colégio, no namoro, no noivado, com os netos, para a glória do Senhor. Pai, aqui está a tua igreja. Nenhum homem toca no coração de um homem, somente o teu Santo Espírito. É o teu Santo Espírito que nos convence do nosso pecado. Eu estou de pé junto com ele, Senhor, porque eu quero mais e mais e mais de ti. Eu quero cada dia mais estar com o Senhor. Eu quero cada dia mais lançar minha vida na cruz do Senhor. Eu quero tomar essa cruz que o Senhor falou, que aquele que segue ao Senhor tem que aprender a dizer não a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Aqui nós estamos, meu Deus, nós estamos levantando e entendendo que tem coisas na nossa vida que precisa morrer. O nosso ego, egocentrismo,
A idolatria do nosso eu vai morrer hoje no nome de Jesus. Nós vamos passar agora a preferir o outro em honra e servir a todos, para a gente ser o primeiro no reino dos céus. Levanta essa igreja na força do teu Espírito, ó Pai. Continue curando corações, liberando perdão nessa noite, dando força a pessoas a pedir perdão para a glória do Senhor no nome de Jesus. Restaura casamentos aqui no nome de Jesus. Restaura a relação de pais e filhos no nome de Jesus, para a tua glória. Continue fortalecendo a tua igreja. Continue, ó Pai, arrumando a vestimenta da tua igreja, as lamparinas. Continue acendendo o coração dos teus filhos. Transborde eles com o óleo do teu Espírito, ó Pai, porque somente as virgens prudentes é que vão subir, e nós queremos estar entre as virgens prudentes para a tua glória. Nós lhe pedimos nessa noite no nome poderoso de Jesus Cristo. Quebranta corações, ajuda-nos a nos encher do teu Santo Espírito, a transbordar do louvor que liberta, da adoração que toca o teu coração. Meu Deus, nos dê força para nos desviar do mal, no nome de Jesus. E o que depender de nós, a gente ter paz com todos os homens, para a glória do Senhor, meu Deus. Ajuda-nos a andar nesse amadurecimento. Ensina-nos no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, a apresentar o nosso corpo a Ti, como um sacrifício vivo, santo e agradável. A não nos conformar com este século, e a receber aquilo que vem do Senhor, Pai, para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Guarda o coração dos teus filhos, no nome de Jesus, e continue fortalecendo a tua igreja para a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.